O Clube dos Cinco foi lançado há 40 anos esta semana. A história de 5 estudantes do ensino médio em detenção se tornou um clássico do gênero adolescente, assim como da Hollywood dos anos 1980 em geral. A história por trás de qualquer filme de John Hughes é bem bizarra, alguns são apenas melhores em escondê-la. No início dos anos 80, o jovem escritor da National Lampoon, John Hughes, estava fazendo seu nome. Depois de escrever 2 sucessos em 1983, em National Lampoon's Vacation e Mr. Moon, ele se tornou uma propriedade quente em Hollywood, ganhando um contrato de 3 filmes com a Universal Pictures. A estreia de Hughes na direção foi Sistine Candres, lançado em 1984. Um drama sobre amadurecimento, foi outro grande sucesso e a produção de seu próximo roteiro foi iniciada imediatamente, outra comédia dramática adolescente chamado Clube dos Cinco. Apesar das coisas terem acontecido rapidamente, Hughes diria mais tarde que dar sinal verde para o Clube dos Cinco não foi fácil, já que a Universal reclamou que não havia seios nus, nem festas, nem caras bebendo cerveja, ou outros itens básicos de filmes adolescentes. No entanto, um orçamento de $1 milhão foi dado sinal verde. Ao escalar o papel principal da garota rica Claire Standish, Jodie Foster, Robin Wright e Laura Dern foram todas consideradas por Hughes. Molly Ringwald sempre foi uma das favoritas para o papel, tendo interpretado o papel principal com tanto sucesso em Sistine Candres. Alguns relatos afirmam que Ringwald originalmente queria interpretar o papel da reservada gótica Alison em vez de Claire, mas Hughes e a diretora de elenco Jack Bush acharam que não seria uma boa escolha e insistiram que ela era perfeita para Claire. A figurinista era Marilyn Vance, e todo o guarda-roupa de Claire foi comprado em uma loja Ralph Lauren, a única em Chicago na época. Hughes rejeitou os figurinos originais, dizendo que eles não eram sofisticados o suficiente para Claire. Como Ringwald tinha apenas 16 anos, ela estava sujeita a horas de trabalho limitadas por razões legais. Muitas de suas cenas mostram suas costas, com uma dublê em pé, ou falando fora das câmeras. O momento em que Bender olha para baixo da saia de Claire também foi filmado com uma dublê. Outro personagem principal é o rebelde John Bender. Nicolas Cage e Jim Carrey supostamente fizeram o teste e John Cusack foi aparentemente escalado para o papel, mas depois substituído quando Hughes o achou muito legal para o papel. Neste ponto, Judd Nelson foi contratado. Quando Nelson fez o teste, ele aparentemente apareceu vestido quase idêntico a como Bender se veste no filme, então inspirou o visual do personagem. E a faca de Bender pertencia a Nelson, que alegou que a tinha para proteção. Para se preparar para o papel, Nelson, de 25 anos, foi disfarçado para uma escola secundária local, se passando por um estudante. Ele comprou cerveja para os adolescentes e pediu que o deixassem no hotel do elenco. Anos depois, ele brincou que alegou que seu pai estava na prisão para explicar sua estadia lá. Houve problemas quando Nelson permaneceu no personagem fora das câmeras. Ele passou dos limites com Ringwald em particular, levando a relatos de bullying. Ringwald permaneceu profissional, mas Hughes ficou furioso. Ele ameaçou demitir Nelson e nunca mais trabalhou com ele. Nelson improvisou muitas das falas de Bender, como Nel Maxis VB. E sua piada inacabada de rastejar pelo teto não tem piada, foi improvisada por Nelson quando eles não conseguiam pensar em um final. Atrizes consideradas para interpretar a tímida Alison incluíam Brooke Shields. No entanto, após fazer um teste para um papel em Sistine Candres, e então estrelar o War Games, Hughes estava interessado em Ellie Sheed, de 23 anos, e ela foi contratada. Depois que Sheed foi escalada, Hughes disse a ela para ir para a cama e acordar como Alison. Sheed respondeu: "Eu não preciso. Eu já sou Alison." O papel do ligeiramente nerd Brian Johnson foi para Anthony Michael Hall, que também estrelou em Sistine Candres, onde interpretou Farmer Ted the Geek. Ele passou por um surto de crescimento durante as filmagens, começou mais baixo que Nelson e terminou meia polegada mais alto. Ellie Sheed disse que Hall era tão doce que ela tinha um apelido para ele no set, Milk and Cookies, do qual ele não gostava. A família de Hall também aparece no filme. Sua mãe Mercedes e sua irmã Mary interpretaram a família de Brian. De acordo com alguns relatos, Emílio Esteves foi originalmente escalado como Bender,
Mas, quando escalar o personagem atleta Andrew Clark se tornou um problema, Stevens recebeu esse papel. Hughes também teria considerado Michael J. Fox e Rob Love para o papel. Paul Gleason foi escalado como rigoroso diretor-assistente Richard Vernon porque Hughes gostava dele em Trading Places. O personagem foi baseado em um professor de educação física que reprovou Hughes no ensino médio. O mesmo professor depois disse a Hughes que o filme era bom, mas Vernon era um babaca. Hughes queria um talento cômico para interpretar o papel do zelador Cal, e aparentemente considerou Bill Murray antes de Rick Moranis ser escalado. No entanto, Moranis queria interpretar o personagem com sotaque russo. Hughes não gostou e John Kapelos foi escalado em seu lugar. Kapelos aparentemente disse ao elenco jovem para não levar a atuação muito a sério. Ele brincou que Martin Sheen teve um ataque cardíaco fazendo Apocalipse Now devido ao estresse intenso, sem perceber que Sheen era o pai de Stevens. Kapelos se desculpou e disse que se sentiu mal por anos depois. John Hughes tem uma ponta no filme quando aparece como o pai de Brian, embora mais tarde tenha criticado sua própria atuação. Além disso, o carro do pai de Brian tem a placa MC2, um provável aceno para igual MC2 de Einstein, já que Brian é um aficionado por física. Hughes escreveu o roteiro em apenas 2 dias, 4 a 5 de julho de 1982, e disse que o primeiro rascunho ficou na gaveta por muito tempo. Judy Nelson e Emílio Esteves perguntaram a Hughes quantos rascunhos ele havia escrito e ficaram chocados quando ele lhes deu tantas versões diferentes para ler. Os primeiros títulos do filme foram The Lunch Boom e Library Revolution. Hughes surgiu com o Clube dos Cinco quando um amigo lhe disse que esse era o apelido para as detenções de sábado na escola que eles frequentavam. Como muitos outros filmes de Hughes, o filme se passa na cidade fictícia de Shermer, Illinois. A antiga escola de Hughes era Glenbrook North High, Illinois, localizada na Shermer Road. Houve outras mudanças no que Hughes escreveu originalmente. Andrew começou como jogador de futebol antes de ser transformado em lutador, e Claire foi originalmente escrita para comer macarrão no almoço, antes de Shed sugerir que ela comesse sushi, mais uma comida luxuosa. Shed também teve outras sugestões. A neve que Alison Paul vira em seu desenho era queijo parmesão, não a caspa de Shed como se diz, e foi ideia de Shed que Alison comesse o sanduíche Peach Stick Sugar Captain Crunch, o que ela fez de verdade. Uma sequência de sonho foi cortada do filme, incluindo uma cena estendida de fumar maconha, após a qual Alison imaginou Andrew como um viking glutão, Bender como um prisioneiro, Claire como uma noiva, Brian como um astronauta e ela mesma como uma vampira. Em outra cena deletada, Bender chega à escola em um caminhão de reboque surrado dirigido por seu pai, que joga almoço nele, gritando que você é um desperdício de carne de almoço, insinuando abuso. Foi removido porque Bender cobre seu relacionamento com seu pai na cena de terapia de grupo. Uma sequência importante foi planejada onde Vernon espiaria uma professora de ginástica nadando nua na piscina da escola. Karen Lake Hopkins foi escalada para o papel, mas depois que Sheed e Ringwald reclamaram com Hughes, a cena foi removida. Hughes sabia que a trilha sonora seria a chave para o sucesso do filme. Ele queria uma música pesada no baixo e na bateria para espelhar a angústia dos personagens. Como tal, ele escolheu o baterista Keith Forsey para a trilha sonora do filme, que havia coescrito What a Feeling de Irene Cara para Flashdance. Forsey escreveu o icônico Don't You Forget About Me, que se tornou sinônimo do filme. Forsey já havia trabalhado com Billy Idol antes e sugeriu que ele gravasse, mas ele recusou. Brian Ferry também disse não, antes de ir para Simple Minds e se tornar seu maior sucesso. Há outras referências musicais. Bender canta Turn em japonês do The Vapors enquanto distrai Vernon e também cantarola o clássico Sunshine of Your Love do Cream. Além disso, quando Vernon pergunta a Cal que emprego ele queria, ele responde John Lennon. É uma piada interna, já que Richard Vernon recebeu o nome de um ator que interpretou um homem mais velho atormentado pelos Beatles em A Hard Day's Night. A figurinista Marilyn Vance transmitiu as personalidades dos personagens por meio das roupas. O terno sem graça de Vernon, as camadas de segunda mão de Bender, o visual de preparação de marca de Claire, o traje genérico de Brian e o contraste peculiar de brechó e bolsa bonita de Alison foram meticulosamente detalhados. Um dos momentos famosos acontece quando Claire faz o truque do batom.
Hughes teve a ideia e Ringwald não conseguiu fazer de verdade, então eles usaram alguns truques de câmera para fazer parecer que ela mesma aplicou a maquiagem. Alison é uma cleptomaníaca. Ela admite ter roubado a carteira de Brian, mas não é seu primeiro roubo na tela. Ela também rouba a faca de Bender sem que ele perceba e depois pega o cadeado do armário dele. A montagem da dança foi escrita de forma diferente. Inicialmente, apenas Claire dançaria, mas Ringwald se sentiu estranho fazendo isso sozinho. Como tal, Hughes fez todo o elenco improvisar alguns movimentos, e depois disse que Sheed era de longe a melhor dançarina do grupo. A cena em que a gangue desliza pelo corredor também foi problemática de filmar. Apenas Ringwald e Nelson usavam sapatos que deslizavam no chão da escola, então as solas de borracha dos outros atores foram modificadas pelo departamento de adereços para funcionar. A famosa cena em que o grupo se senta em círculo compartilhando seus segredos não foi roteirizada como vemos. Hughes fez o elenco improvisar quase toda a discussão emocional, resultando em confissões cruas e realistas. Tornou-se uma das cenas cruciais do filme. Sheed se opôs à transformação em que Claire conserta o visual de Alison. Ela pediu para Hughes editá-lo, dizendo que Alison não deveria mudar para a aprovação de um garoto, mas ele se recusou. Sheed queria que Alison apenas tirasse seu suéter preto, revelando um top branco, para mostrar seu verdadeiro eu. Ringwald levantou objeções mais tarde também. Em 2018, ela disse que acha o romance Claire Bender problemático, já que ele a intimida e basicamente a agride sexualmente. Bender não se desculpa, mas fica com a garota no final, um tropo que não envelheceu bem de acordo com Ringwald. A tomada final de congelamento é uma das mais famosas dos anos 1980, mas não foi roteirizada. O roteiro tinha Bender apenas indo embora, mas Hughes deixou Nelson tentar outras ações. Ele fez o soco no ar espontaneamente e isso se tornou um símbolo do cinema adolescente. O filme foi um grande sucesso em seu lançamento. Com seu orçamento de produção irrisório de $1 milhão, The Breakfast Club arrecadou mais de 50 vezes isso, arrecadando $51,5 milhões nas bilheterias. Ele catapultou o elenco e Hughes para o estrelato de Hollywood. E por fim, John Hughes infelizmente faleceu em 2009, e 2010 viu o elenco se reunir em uma reunião de 25 anos. Naquele evento, eles disseram que desde 1985, eles passaram suas vidas respondendo a uma pergunta do público: o que aconteceu na segunda-feira?